Como acabamos de acompanhar na matéria da repórter Daiane Ponte, pelas ruas do Brasil, é como se a pandemia de Covid-19 estivesse acabado. Muita gente segue sem tomar os cuidados devidos, influenciada pelo próprio governo Bolsonaro, claro. O ex-ministro da Saúde, Arthur Quiorio, classifica de irresponsável e criminosa mais uma ação do governo, que agora decretou o fim da pandemia, com o pronunciamento oficial do ministro da Saúde. Acompanhe o assunto no comentário de Arthur Quiorio. No domingo de Páscoa, o ministro da Saúde surpreendeu o Brasil ao decretar o fim da pandemia de Covid. É isso mesmo. Por pressão do presidente Bolsonaro, o ministro Queiroga tomou esta atitude sem nenhuma fundamentação técnica e em desacordo, inclusive, com as orientações da Organização Mundial de Saúde, cujo diretor-geral vinha insistindo com os chefes de Estado para que não tomassem medidas dessa natureza, porque não há segurança sanitária ainda para que isso seja adotado como uma política de saúde dentro dos países. Para que se tenha uma noção, nós ainda registramos nesse momento óbitos em 66 países do mundo, inclusive o Brasil, que tem uma média móvel de 7 dias de óbitos superior a 100 óbitos acontecendo todos os dias. Além disso, é preciso considerar que pouco mais de 15% da população dos países pobres tomou pelo menos uma dose de vacina contra a Covid. Isso significa que há uma enorme insegurança frente ao surgimento, ao potencial de surgimento de novas variantes, como foi o caso da Delta, como foi o caso da Ômicron. É verdade, nas últimas semanas nós tivemos uma diminuição importante do número de casos de óbitos. Ainda assim, os números atuais são superiores, vejam, superiores àqueles que tínhamos antes do início da segunda onda, por Delta, e da terceira onda, causada pela variante Ômicron. Mas, outra recomendação fundamental do Ministério da Saúde não foi adotada. A Organização Mundial de Saúde insistiu muito para que a cobertura vacinal da população fosse superior a 85% e, no caso dos grupos vulneráveis, superior a 95%, para proteger idosos, pessoas com comorbidade. No caso do Brasil, 51 milhões de brasileiros ainda não têm doses completas ou não tomaram nenhuma vacina. Então, nesse sentido, a atitude é absolutamente infundada. Não há nenhuma entidade de saúde pública, da área de infectologia, Organização Pan-Americana, enfim, ninguém que tenha condições de dar sustentação para uma decisão como essa. E mais, ela desorganiza a resposta. Muitos, mas muitos mesmo, os municípios, estados, têm contratação de leitos de UTI, contratação de laboratórios para fazer testes, aquisição de medicamentos lastreadas no decreto de emergência. Ao acabar com a pandemia, se revoga a portaria que dá condições para que medidas sejam tomadas em várias áreas, não apenas na saúde, mas na administração pública, na área de aviação, na área de transportes, na área da economia. São, segundo o Centro de Pesquisas de Direitos Sanitários da USP, mais de 2.300 normas, decretos, leis, portarias, resoluções que estão vinculadas à decretação do fim da pandemia. Tanto é que secretários municipais e estaduais se posicionaram essa semana contra essa medida e pediram pelo menos 90 dias para criar a transição. Da mesma maneira que esse governo foi irresponsável para iniciar a pandemia, foi irresponsável, criminoso durante toda a condução da pandemia, também erra grotescamente nessa fase final, que todos nós torcemos para que aconteça, mas que ainda não chegou.